O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós estamos agora nesse período de preparação para Pentecostes, as semanas seguintes à Páscoa. Nós estamos na segunda semana da Páscoa. E hoje e ontem, continuação do evangelho de ontem, falando sobre o Espírito Santo. Jesus fala a Nicodemos a respeito do Espírito Santo. E depois ele também fala da salvação, que através dele aconteceria a toda a humanidade. Mas que para isso seria necessário que o Filho do Homem, que ele próprio, fosse levantado da terra, como havia de ser a sua morte, a morte de cruz. Que assim de fato foi. Meu irmão, minha irmã, eu volto a falar para você. Jesus passou por todo aquele sofrimento. Primeiramente, ele passou por um período de ministério, 3 anos aproximadamente. Depois, em Jerusalém, ele passou por todo aquele sofrimento, a paixão, morte e logo em seguida a ressurreição. E isso tudo para ter um significado na nossa vida. Através disso, Jesus nos deu um merecimento que nós não tínhamos e não temos. Nós merecemos o céu, nós merecemos a salvação, mesmo nós não tendo feito nada para isso. Nós temos, através de tudo isso que Jesus passou, esse presente, essa herança de ter a vida eterna. Como ele diz aqui no final do evangelho de hoje, para que todos os que nele crerem, ou seja, todos os que crerem em Jesus, tenham a vida eterna. Naquele momento, naqueles dias, logo após a ressurreição de Jesus, para aquelas pessoas daquele lugar que tinham uma cultura um pouco diferente da nossa, estavam habituados a costumes bastante diferentes, tinham uma forma diferente de ver Deus, era muito mais difícil começar a pensar dessa forma como Jesus estava incitando eles a pensar, incitando eles a verem o mundo de uma forma diferente. Para nós, 2000 anos depois, que já vivemos em um mundo cristianizado, é muito mais fácil nós percebermos tudo isso que Jesus nos veio trazer, principalmente aqui na nossa região, nesse país, na América Latina, onde somos muito, a grande maioria, cristãos. Então assim, meu irmão, minha irmã, não é difícil para nós acreditarmos, crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Não é difícil acreditar. Mas, meu irmão, minha irmã, diante desse presente, o que nós estamos fazendo com ele? Porque junto com esse presente da salvação, Jesus nos deu um outro presente, que é a graça, o dom do Espírito Santo. Em Pentecostes, Jesus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos dos apóstolos e através deles sobre toda a humanidade. E nós vemos lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 13, onde Jesus diz que nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, e quanto mais o Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo se vocês pedirem. E nós estamos aí inertes, com um presentão desse na mão, e a gente se desfazendo dele, largando em qualquer lugar, como veio o discernimento. Eu dizia no domingo da misericórdia, na nossa celebração da misericórdia, que nós parecemos crianças mimadas, que ganhamos um presente caríssimo,
mas nós não temos noção do valor daquele presente e lidamos com ele de uma forma sem nenhuma consideração. Largamos como um brinquedo que larga do lado, depois eu pego. Pelo batismo, nós recebemos, pela água do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Mas o que nós vemos na maioria dos cristãos batizados é que ele está inerte aí dentro. Está como que adormecido. Nós precisamos botar fogo dentro desses cristãos, precisamos botar fogo nesse Espírito Santo, para esse Espírito Santo nos incendiar de uma vez, fazer com que ele reviva dentro de nós. E como nós vamos fazer isso, meu irmão? Como nós vamos fazer isso, minha irmã? Pedindo. Lá em Lucas 11 está dizendo que o Pai vos dará o Espírito Santo. Se vós pedirdes, vamos pedir, vamos clamar. Senhor, me dá teu Espírito Santo, envia teu Espírito Santo, guia-me com o teu Espírito Santo, transforma-me com o teu Espírito Santo, instrui-me com o teu Espírito Santo. Esse Espírito Santo que fez de todos aqueles homens simples que seguiam Jesus, pescadores, homens sem muita instrução ou sem nenhuma instrução, se transformarem nos apóstolos que foram, nos divulgadores da doutrina de Deus, que enfrentaram todo tipo de autoridades daquela época sem medo, com uma autoridade que lhes era superior, que era a autoridade do nome do Senhor Jesus, proclamado sem medo, corajosamente, ousadamente. Que nós tenhamos esse mesmo Espírito, esse Espírito que fez isso nos apóstolos, pode fazer isso em nós. Mas nós estamos aí inertes, não pedimos, não nos damos conta disso. Pois é para nós, meu irmão, minha irmã, é para nós, é para todos nós. Não é para um grupo seleto, não. A salvação veio para todos, é para todos, é para você. Não importa o tamanho do teu pecado, é para você. A salvação de Jesus e o dom do Espírito Santo é para você. Que tomemos consciência disso nessa preparação para Pentecostes, que possamos chegar à festa de Pentecostes cheios já do Espírito Santo e reavivá-lo ainda mais, para sermos de fato instrumento de graça de Deus na vida de tantos quantos forem necessários para Deus.